Este é o Duque do Norte. Eu, por meio deste comando todos os moradores da cidade de Tilazus para retornar às suas casas. Você não tem permissão para sair. Qualquer pessoa de fora será morta sem discrição. Enquanto a formação defensiva estava sendo reforçada na residência do líder, um tremendo som foi transmitido para a cidade. Eu sou Kiel, comandante das Forças Armadas do Sul. Ninguém é permitido fora daqui em diante. Eu sou o comandante dos militares do leste. Ninguém é. Esta é uma encomenda do Duque Ocidental. Sons altos ecoaram continuamente por toda a cidade, e uma expressão de alegria surgiu no rosto de Sikir. É meu tio, o Duque do Norte, Turim, e os outros. Os duques e os comandantes militares eram os pilares da União Atlan. Cada um deles era um rank star. Essa ajuda repentina o excitou imediatamente. Juntamente com as vozes das estrelas, as ordens foram passadas e a cidade foi selada. Uma camada de isolamento vermelho-fogo manteve Tilazus dentro. Scarlet Eye realmente tinha algo planejado. Ele está tentando lidar com todos nós de uma vez. O líder dos magos avaliou a formação de feitiços de longe enquanto flutuava no ar a formação de um feitiço de isolamento tipo fogo e o assalto imprudente das tropas de elite realmente podem nos parar. Com os ataques de outros da mesma categoria. Scarlet Eye realmente tem um enorme apetite. Sokka parecia bastante confiante, por outro lado. Não se preocupe. Nosso imperador virá e nos trará de volta. Eu espero que sim. O líder dos magos riu. Observando as muitas tropas entrando na cidade de uma maneira ordenada, suprimindo o caos, e assumindo a defesa, ele não pôde deixar de zombar. Asterisco rumble. Asterisco grandes quantidades de energia de fogo foram emitidas dos corpos do Duque do Norte e do resto, lutando contra as poucas estrelas da manhã. O fogo brilhou no céu acima da capital, o próprio espaço desmoronando enquanto as tempestades prateadas destruíam a terra. O líder sabia que você ia fazer isso e havia preparado uma armadilha com antecedência. Todos vocês vão morrer aqui hoje. A expressão do Duque do Norte era firme. Com o acréscimo das muitas legiões e a participação das fileiras da estrela, a desgraça iminente dos Imbervins foi revertida, e as balanças tinham agora inclinado a seu favor. Você acha que pode nos parar assim? Quão ingênuo! O líder das Estrelas da Manhã produziu vários braços mecânicos, protegendo-se com a massa de aço. Vendo o Duque do Norte e os outros se aproximando, seus olhos brilhavam de pena. Nesta guerra, o que determina a vitória só pode ser uma força acima do reino da Estrela da Manhã. Acima. Estrela da Manhã? Você quer dizer? O Duque do Norte e os outros olharam para o lado de fora da cidade, incrédulos. Um gigante flamejante que se erguia nos próprios céus lutava contra uma fênix igualmente grande e assustadora. Cada ataque deles parecia sacudir o céu e a terra, destruindo o ambiente. Parecia o fim do mundo. Este era o campo de batalha entre o Olho Escarlate e seu oponente, o Imperador Flamejante Divino. Em uma batalha entre Rank 5S, o Morning Star Magi não podia nem tentar interferir a menos que houvesse o suficiente deles. Asteriscos Creei. Asterisco e neste momento, o vencedor parecia ter sido decidido. Os chamados da Fênix gigante soaram como gigantescas garras afiadas rasgando o peitoral do elemental para uma chuva de lava e fogo. Você perdeu, Archibald, a voz de Scarlet Eye soou na boca da Fênix. Quando ouviram esse som, a alegria apareceu nos rostos da festa do Duque do Norte. O líder em quem depositaram suas esperanças não tinha traído sua confiança. Sim, eu perdi. O gigante elementar do fogo agarrou seu peito, pedras caindo do enorme ferimento, causando terremotos quando eles caíram no chão. Você realmente é um gênio, Scarlet Eye. Você já alcançou o pico da classificação 5. Eu tomei a decisão certa hoje. Se não, você poderia ter sido a chave para mudar o status quo entre o Império da Chama Divina e a União Atlan. A voz do Imperador Flamejante do Imperador explodiu como um trovão que ressoou pelos céus. Decisão. Scarlet Eye parecia estar confuso, mas logo depois a Fênix gigante recuou. No entanto, já era tarde demais.
Grandes quantidades de nuvens de trovão se formaram no céu, e aterrorizantes raios negros caíram. As nuvens escuras cobriam os céus, bloqueando o sol brilhante. O relâmpago se juntou para formar uma lança e um magus apareceu de repente, segurando-a. A testa desse mago estava marcada com uma runa em forma de lua. Adeus, ele gritou em voz baixa enquanto jogava a lança. Asterisco Svi. Asterisco como se fosse uma divindade do mundo dos deuses que estava enfurecida, um relâmpago de extinção mundial caiu dos céus. Essa horripilante lança negra parecia transcender os limites do tempo e do espaço, e até mesmo o vazio era subjugado sob a ponta da lança, carregando o poder de um apocalipse. Este terrível instrumento de destruição apareceu diante da Fênix. Asterisco Scree. Asterisco a Fênix gritou, o som dessa vez cheio de tristeza e sofrimento. Asterisco Caixa. Asterisco à medida que a deslumbrante luz branca formada pela colisão se dissipava, as fileiras da Star notaram que a Fênix Scarlet havia se transformado em uma ferida gigantesca. Pena após pena flamejante caiu no chão antes de explodir em chamas intensas. Dentro desse fogo, as penas pareciam ainda mais magníficas. As pupilas de Leyle encolheram quando ele viu essa cena. Mesmo que isso fosse apenas uma transformação, as partes que deixavam o corpo ainda conseguiam manter sua forma. Isso mostrou exatamente que nível a transformação de Fênix tinha atingido. Líder! Enquanto o Duque do Norte e o resto clamavam por esse ataque furtivo, Leylin e os outros que estavam se escondendo na residência observavam sombriamente. Aquele mago é Zegna do Relâmpago de Júpiter. Como ele chegou aqui? Leylin obviamente conhecia o magus no manto negro. Este Zegna veio detê-lo quando ele viajou para cá do mundo dos magos. No entanto, ele tinha sido lamentavelmente parado por Vaide. A classificação 5 ondulações de energia, bem como aquele rosto que deixou uma impressão profunda, eram coisas que ele nunca poderia esquecer. O Zegna agora é diferente do que conhecemos antes. É provavelmente apenas um clone, mas por que ele tem as ondulações de um rank 5 magus? Mesmo que seja muito mais fraco do que antes, ainda é uma lua radiante. Gilbert parecia estar aflito, evidentemente incapaz de entender isso. Deve ser algum tipo de técnica secreta antiga. Um clone de classificação 5 é um trunfo excepcionalmente poderoso. Estou mais curioso sobre como ele enganou o mundo da lava e se conseguiu entrar com sucesso. Leylin acariciou seu queixo. Zegna, até você me traiu. A voz de Scarlet Eye foi produzida a partir do corpo da fênix gigante, os ferimentos nas asas rapidamente se regenerando. Líder estimado. Zegna, que estava no ar, primeiro se curvou ligeiramente para ele. Nosso relacionamento só se estende a uma cooperação entre nós. Pelo contrário, era apenas uma transação que consistia em benefícios mútuos. Então, como poderia haver uma traição? Bem, Olho Escarlate, esse foi o primeiro round. A segunda rodada está prestes a começar agora. O imenso gigante elementar do fogo rugiu e Zegna entrou em ação também. Um relâmpago negro e uma poderosa lava rodeavam o Olho Escarlate. Líder! O Duque do Norte, as tropas de apoio e os outros imediatamente tiveram uma mudança de expressão. Embora o Olho Escarlate estivesse no auge da lua radiante, seu oponente não era fraco. Este inimigo de longa data da União de Atlan, o Imperador Flamejante Divino, havia se aliado a um magus assustador de 5 magus de outro mundo. Até mesmo a pessoa mais estúpida poderia dizer que seu líder estava em apuros. Todos, este é o dia para se dedicar ao nosso país. O Duque do Norte suspirou, uma solidão rara aparecendo em seu rosto. Era evidente que ele já estava esperando sua morte. Haha! Vap, Sulu, estamos indo em primeiro lugar. Alguns anciões classificados na Star entraram numa gargalhada insana, suas expressões mostrando sua prontidão para a morte. Vendo uma expressão tão solene, o líder dos magos da Estrela da Manhã começou a hesitar. Embora as fileiras da Star deste mundo tivessem menos métodos secretos do que os magos, se eles realmente saíssem ao seu lado poderiam sofrer um grande número de baixas. As estrelas matutinas como elas, que haviam sido nutridas pelo relâmpago de Júpiter, eram em número reduzido.
A maioria de suas Morning Star se juntou de outras raças, e só Zegna poderia mantê-las suprimidas. Em face de grandes baixas para esta equipe principal, ele estava começando a hesitar. Os duques e comandantes que eram todos veteranos na batalha trocaram olhares, todos tendo notado o estranho olhar nos olhos do oponente. Bem, foi revelado que os magos da manhã têm medo de baixas. Esta batalha vai ser divertida. Zegna provavelmente vai liberar sangue, exclamou Emma, sentindo alegria em sua desgraça. Isso foi realidade. Mesmo se o Morning Street, o líder do mago, poderia endurecer sua determinação, o outro que o Morning Star Magi talvez não estivesse disposto a fazer. Afinal, eles tinham apenas assinado um contrato e se juntaram ao Relâmpago de Júpiter, e não havia regras que declarassem que tinham que desistir de suas vidas pela organização. Quando o oponente fazia uso desse fato e mostrava que não tinha medo de se sacrificar, e que derrubaria seus oponentes a qualquer custo, então eles se envolveriam em uma briga sem sentido. Receio que Zegna já tenha previsto isso. Ele não ficará tão enfurecido. Leylin balançou a cabeça, afirmando sua opinião. O plano do divino chamador do imperador deve ser matar tantas fileiras da estrela e enfraquecer a União Atlan tanto quanto possível. Porém, matar essas pessoas não fará bem a Zegna, e pode até ter o efeito oposto, ferindo suas próprias forças. Assim, ele não vai ficar bravo. Seu objetivo principal é provavelmente as pedras da fonte de fogo. Precisamos monitorar a residência. Acredito que Zegna está prestes a se mexer. Você está certo. Gilbert assentiu para reconhecer a previsão de Leylin depois de um silêncio momentâneo. A batalha prosseguiu e as coisas aconteceram como Leylin esperava. As estrelas da manhã imediatamente cederam aos Indervins, que estavam saindo por completo. Sua ineficiência deixou Saka louca, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito.